Olá, turma! Estamos aqui novamente na disciplina Política Educacional, hoje discutindo o tema Reforma do Ensino Médio, a Lei nº 13.415 do ano de 2017 e o trabalho docente. O tópico desta aula é discutir a reforma do ensino médio, compreender suas disputas, compreender o seu processo de discussão no que se refere à lei, no que se refere ao seu processo de implantação. Vejam que a gente vem de um percurso aí de compreender nessa disciplina o que é política pública, discutir o Sistema Nacional de Educação, discutir o Plano Nacional de Educação, suas etapas, a educação básica, ensino superior, educação profissional, tá? Tudo isto nos deu uma base para que a gente pudesse compreender a consolidação aí de uma política que é muito recente e que impacta no que se refere a muitas alterações na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 1996, que é uma lei que eu já tratei aqui em outras aulas, e esta é uma lei que vocês precisam ter como referência nessa disciplina. Eu sempre estou enfatizando isso nas aulas, nas videoaulas. Vocês precisam, como estudantes do curso de licenciatura em Química, ler a Lei 9394 de 1996. Ela é imprescindível nessa disciplina. Um dos pontos que a gente destaca nessa aula é sobre a proposta de emenda constitucional, que é o projeto de lei número 867 de 2015, e a medida provisória número 746 de 2016, que tanto o projeto de lei quanto a medida provisória é que dão o conteúdo base estrutural para a definição da lei 13.415, que traz aí todas as transformações do atual ensino médio ou do novo ensino médio, como tem se colocado nas propagandas de TV e rádio, novo ensino médio. Esse novo ensino médio, essas alterações curriculares, elas surgem com a medida provisória 746 de 2016, dentro de uma urgência, na transição aí dentro do processo de impeachment da ex-presidente Dilma para o governo do ex-presidente Temer, e que são consolidadas no governo do ex-presidente Temer, num cenário de muita urgência. E a gente pergunta, por que tanta urgência em aprovar uma reforma do ensino médio sem discutir com os vários sujeitos que compõem, que constroem, que estão dentro da escola? E qual foi o discurso do Ministério da Educação para justificar essa urgência? E aí eles destacam que precisavam definir aí critérios de qualidades que já estavam lançados por algumas organizações internacionais, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, precisavam atender aos critérios de qualidades definidos pelo Programa Internacional de Avaliação, o PISA, e os sistemas de avaliação estaduais, tais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, a reformulação do ensino médio precisava atender os critérios de qualidade definidos por essas instituições. E a outra justificativa é essa urgência que desconsidera todo esse processo histórico de construção do ensino médio, de debates. A outra urgência que o governo Temer deu foi a modernização do ensino médio, no sentido de flexibilizar o currículo por áreas de conhecimentos para as aptidões dos alunos e das unidades escolares. Então, esses foram dois discursos utilizados para esse processo de urgência de uma medida provisória que é lançada no ano de 2016. Lógico que isso se deu dentro de um processo de conflitos, de disputas. Nesse ano, no ano de 2016, logo após a medida provisória, nascem os movimentos estudantis de ocupação, no que tange a discussão sobre a reforma do ensino médio, nascem nos institutos federais, no estado do Paraná, na rede estadual. Então, houve um levante estudantil secundarista, houve um amplo movimento nacional, foram muitos institutos federais que paralisaram as aulas em defesa da disciplina de artes, em defesa da disciplina de educação física, da filosofia, da sociologia, que foram disciplinas que ficaram extremamente comprometidas na medida provisória. Também teve a discussão do notório saber, que permaneceu nessa legislação atual, a gente vai verificar. O Instituto Federal do Maranhão também foi protagonista desse movimento de ocupação, por meio dos seus estudantes. Foi um movimento nacional que teve ganhos, porque ajuda na pressão sobre o governo a repensar o lugar das disciplinas
de arte, educação física, sociologia, filosofia dentro do currículo do ensino médio. Lógico que esse lugar que passa a ocupar no currículo também é um lugar de preocupação, mas ele não saiu do currículo no seu caráter obrigatório, mas obviamente que foram construídas estratégias que acabam fragilizando um pouco o processo formativo dentro das ciências humanas. Vamos ver a seguir esse debate. A Base Nacional Curricular referente ao ensino médio inclui obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Essa é uma preocupação dos professores da área de humanas, obviamente que não é uma questão diretamente associada a vocês que são professores do curso de Química, mas lógico que a formação humanística ela é importantíssima ao desenvolvimento de todo profissional, seja ele mais interessado ao desenvolvimento na área de ciências humanas, nas ciências exatas, enfim. Esse caráter formativo ele é importante ao desenvolvimento humano. Então, há uma preocupação no que se refere a esses estudos, pela a questão da carga horária, da obrigatoriedade no currículo, uma vez que ele fica descrito na lei como estudos e práticas. Ao contrário, por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 35, que da nova redação, o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Isso é uma mudança crucial para vocês entenderem. O que é obrigatório no novo ensino médio? O que torna-se obrigatório nos 3 anos? Nos 3 anos, a língua portuguesa e matemática. No segundo ano, já tem as disciplinas do currículo da Base Nacional Comum, mas que não são obrigatórias nos 3 anos. Então, você tem nos 3 anos apenas língua portuguesa e matemática como obrigatório. Depois você tem as divisões com carga horárias menores. Então, as disciplinas, por exemplo, de química, de física, de matemática, de biologia, de filosofia, de sociologia, história, de geografia, elas são disciplinas que têm sua carga horária reduzida, porque a questão do que nós vamos ver a seguir, dos itinerários formativos. A ampliação da jornada ficou estabelecida em 5 horas diárias, conferindo ao ensino médio a carga horária mínima de 3.000 horas. Então, essa é a nova carga horária que fica para o ensino médio. Tá? A Base Nacional Curricular ela fica definida nas seguintes áreas de conhecimentos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais aplicadas. Tá? E aí tem o itinerário formativo profissional. Como é que fica esses itinerários formativos? Nós temos os itinerários formativos, conforme a aptidão, né, de cada estudante do ensino médio, no que se refere ao curso que pretende cursar no ensino superior. Então, ele pode optar pelo itinerário formativo das ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E aí tem a formação técnica e profissional, que é um outro itinerário formativo. Segundo a lei, os alunos e as propagandas vinculadas, eles poderão optar pelos itinerários formativos. Essa é uma questão polêmica no que se refere às opções, a decidir quais itinerários formativos poderão ser cursados, porque há uma preocupação no que se refere às condições de ofertas desses itinerários formativos em cada escola, as condições financeiras, as condições humanas dos profissionais, os profissionais da área técnica e profissional. Então, há uma preocupação no que se refere a esta estruturação do currículo, né, e da implantação. No artigo 36, que também dá alteração à lei, trata da formação técnica e profissional. O que tem aí no artigo 36? Que se refere ao inciso 5º do caput, é realizada na própria instituição, a oferta profissional, ou em parceria com outras instituições. Deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, aí se refere mais especificamente à questão da oferta de educação profissional. São várias preocupações que eu destaquei anteriormente sobre as condições de oferta de cada itinerário formativo desse e sobre as condições de oferta da técnica e profissional, da formação técnica e profissional. Não tendo condições de ofertar, que parcerias são essas e como serão essas parcerias, em que condições serão essas parcerias entre as escolas e as instituições parceiras. Em relação ao artigo 4º da Lei 9394 de 96,
tem uma alteração também, que é para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio. Os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento. E aí tem alguns critérios destacados na lei que eu não trouxe para vocês, mas há uma preocupação em relação a essas questões referentes a parcerias com outras instituições, a convênios com instituições de educação à distância. Há uma preocupação em relação à qualidade desse novo ensino médio, sobre as condições de trabalho dos professores, a preocupação do caráter formativo, tá? Não há indicativo de ampliação dos recursos do Fundeb. A gente já conversou aqui sobre o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento. Assim, observa-se que a economia de recursos se daria com a escolha dos itinerários formativos, uma vez que a rede de ensino não estaria obrigada a ofertar a todos. Além disto, economizaria recursos humanos. Então, a gente precisa verificar essas questões, né, no processo de implantação do que está destacado na lei e de como veremos esse novo ensino médio e o discurso que é proferido pelo Ministério da Educação de justificativa da urgência de implantação desse novo ensino médio. Vejam que toda justificativa se dá na questão do caráter de obediência aos critérios de qualidade. A questão aqui a gente precisa colocar em xeque, questionar e refletir se há mesmo interesse em obediência à qualidade, comprometimento com a qualidade desse novo ensino médio. Aí nós temos o artigo 6º, que altera o artigo 61 da Lei 93 de 94. Lembrem-se que a lei do ensino médio, a nova lei, ela vai alterar esta lei 93 de 94 de 1996. Por isso eu estou sempre destacando, leiam esta lei. Então, o que diz o inciso 4? Trata sobre profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Aí é uma preocupação grande ao processo de formação de professores, às licenciaturas. Nós teremos um impacto imenso aí, um impacto forte no que se refere ao processo formativo. Vocês, por exemplo, estudantes do curso de Química, vocês estão estudando, se formando para atuarem como professores ou professoras no ensino fundamental e ensino médio. Essa lei do novo ensino médio, ela confere a profissionais sem curso de licenciatura que possam atuar nas escolas, que possam ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação e experiência profissional. Então, bacharéis podem dar aula, podem ser professores, eles não terão licenciatura, então eles podem estar atuando a partir do que a lei está chamando de notório saber. Então, é o reconhecimento do notório saber com a permissão de que professores sem formação específica assumam disciplinas para as quais não foram preparados. Tem a questão também sobre o incentivo à ampliação da jornada em tempo integral, sem que se assegure investimentos de forma permanente. Uma questão que nós temos que nos fazer. Como é que nós implantaremos com qualidade o novo ensino médio? Como é que nós ampliaremos a jornada de tempo integral se os recursos foram congelados para investimento na educação pública? Se os recursos do Fundeb estão congelados, não houve ampliação de recursos, tá? As opções formativas resultarão em uma forma indiscriminada e igualmente precária de formação técnico-profissional, acentuada pela privatização por meio de parcerias, por meio da educação à distância ou instituições não especificadas nessa lei. Então, há algumas preocupações no que tange aquilo que não está diretamente explícito nessa lei, tá? Bom, a Lei 13.415 do ano de 2017, que é esta lei sobre a reforma do ensino médio, ela é uma lei em que se disputa a concepção política, é uma lei que se disputa a concepção humana, é uma lei que se disputa a escola pública, o papel do professor com essa discussão do notório saber, o papel das licenciaturas. É uma lei em que se disputa a escola pública, se disputa a política pública. Então, ela é uma lei que apresenta muitos riscos, que se refere ao processo de formação de professores, no que se refere ao processo formativo de qualidade no ensino médio. De fato, o ensino médio precisava e precisa sofrer alterações no que se refere à sua estrutura dentro da escola pública no Brasil. Mas nós colocamos em dúvida se esta alteração que foi proposta é a melhor, para que a gente atinja aí níveis de qualidade. Então, a gente encerra essa aula com uma mensagem da professora Mônica Ribeiro, que a Mônica Ribeiro é uma pesquisadora que já estuda há algum tempo o ensino médio, juventude. E qual é a mensagem que ela nos deixa? A reforma do ensino médio, sem a participação dos professores, é limitada desde o seu início.
O currículo deve ser pensado e proposto tomando-se sempre como referência a escola, em suas práticas reais, considerando-se os saberes produzidos pelos professores, as intenções da formação e as condições em que ela se processa. Então, vamos refletir um pouco sobre essa mensagem da Mônica, considerando os destaques que eu dei no início dessa aula. Bons estudos! Aqui ficam os slides com as referências para vocês dessa aula.